Se ainda não fez, considere se inscrever. Obrigado. Este caso ocorre em Queensland, Austrália, em 2011. Lai Pingqiao nasceu e cresceu na China em 8 de fevereiro de 1969. Infelizmente, não parece haver muitas informações sobre sua vida precoce, sua criação ou grande parte de sua vida na China. Uma coisa que sabemos, no entanto, é que em 2005 ela estava procurando por amor, e foi isso. Lee acreditava que ela havia conseguido. Enquanto estava online, ela conheceu um homem de 65 anos que morava na Austrália, um homem chamado Klaus Andreas. Klaus nasceu na Alemanha, em 1943. Ele se casou com sua primeira esposa, Mônica, em 1969, e tiveram um filho chamado Ralph. A família emigrou para a Austrália em 1982. Sua primeira esposa, Monica, faleceu de câncer em agosto de 2005. Embora tenha passado a maior parte da vida com a esposa, ele logo seguiu em frente. No mesmo ano, ele entrou na internet e começou a conversar com Lee. Pelo que eu posso dizer, os dois se deram bem, ou pelo menos parece que sim. Logo, o casal planejou se encontrar e Klaus começou a procurar voos para a China. As coisas se moveram muito rápido. Em 2006, Klaus encontrou-se com Lee na China e viajou por parte do país. E em outubro de 2006, Lee se mudou para a Austrália e os dois ficaram noivos. Esses tipos de relacionamentos costumam ser criticados e vistos como estereotipados. Homens mais velhos às vezes buscam esposas asiáticas mais jovens, pois podem oferecer mais dinheiro do que elas estão habituadas. Antes do casamento, Klaus levou Lee para conhecer um amigo em Sydney. Antes de deixar Sydney, este amigo contou a Klaus algo que um velho médico chinês havia dito a ele. Que as mulheres chinesas tentariam se casar com homens australianos porque era, citando, um grande negócio na China, e que uma mulher chinesa desejaria 2 coisas. 1. Um passaporte australiano e 2. O dinheiro dele. Ele também alertou Klaus para ter cuidado, pois ela poderia trazer os familiares dela futuramente. Ele disse a Klaus para não se casar com Lee. Mas Klaus não ouviu. Ele disse ao seu amigo que estava feliz, Lee estava feliz, e ele queria uma nova família. Embora Klaus dissesse ao amigo para não se preocupar, alarmes começaram a soar em sua mente. No dia 27 de novembro de 2006, Klaus fez Lee assinar um acordo pré-nupcial. Essencialmente, se Lee o deixasse antes de 10 anos de casamento, ela não receberia quase nada, mas se ficasse com ele até sua morte, ela receberia tudo. Nada foi deixado para o filho de Klaus. Os dois então se casaram. Em 2009, Lee recebeu um visto permanente. Klaus sofreu uma lesão nas costas e, por isso, Lee se qualificou para se tornar sua cuidadora em tempo integral e ela recebeu dinheiro do governo. Quem os conhecia os descrevia como um casal próximo e adorável. Klaus tinha mais dinheiro e ativos do que Lee, e por isso ele pagou a grande maioria das despesas do casal. Klaus tinha cerca de $130 mil em sua conta bancária, e Lee tinha acesso a esse dinheiro. Ele costumava elogiar sua nova esposa por vários motivos. Ela fazia as tarefas domésticas e a comida. Mas o mais importante para Klaus, ela permitiu que ele tivesse um santuário dedicado à sua primeira esposa. O santuário ficava no quarto deles. Contudo, o relacionamento logo mudaria de direção. Lee não foi completamente honesto com Klaus. Ela havia escondido dele um segredo bastante grande. Lee tinha um filho na China. Em 2010, ela sentou Klaus e disse a ele que seu filho logo estaria se juntando a eles em Cairns. Ela havia feito todos os arranjos necessários, e ele estaria chegando no dia seguinte. Essa foi a primeira vez que Klaus ouviu falar do assunto. Com isso, o relacionamento começou a se desgastar. Lee então deixou a casa temporariamente enquanto seu filho chegava na Austrália. Klaus conversou com um amigo em comum do casal, explicando que se sentia traído. Lee estava absolutamente furiosa, porque Klaus disse a ela que ela poderia voltar para a casa sob uma condição, que seu filho retornasse para a China. Depois de algum tempo, Lee voltou a morar com Klaus.
O casal viveu junto, com interrupções, por um período. Aqueles que moravam perto deles frequentemente ouviam o casal discutindo várias vezes por semana. E então Klaus perdeu totalmente a confiança em Lee quando descobriu que ela havia arranjado para que seu filho obtivesse residência permanente na Austrália usando o dinheiro dele. Em 2011, Lee retornou à China para visitar sua família. Foi nesse ponto que Klaus conheceu e começou um relacionamento secreto com uma mulher tailandesa que atendia pelo nome de Da. Os dois se conheceram em um cassino em Cairns. Da estava apenas visitando a Austrália, e nesse tempo, Klaus disse a ela que a amava, queria se casar com ela e até deu a ela um anel de diamante. Mas após algumas semanas, Da retornou à Tailândia. Os dois mantiveram contato e Klaus frequentemente enviava dinheiro para ela. E isso foi até outubro de 2011. Ela descobriu que Klaus era casado e disse a ele que o casamento teria que acabar se eles continuassem o relacionamento. Enquanto isso, o relacionamento de Klaus e Lee estava se desmoronando. No início de novembro de 2011, um vizinho de Klaus e Lee notou algo bastante estranho. Ele notou manchas mortas de grama em sua propriedade. Isso era incrivelmente incomum, pois seus jardins geralmente eram impecáveis. Pouco depois de ver essas manchas mortas de grama, ele notou que elas haviam sido remendadas com outra grama. E então, no dia 7 de novembro de 2011, um vizinho viu Klaus lavando o calha na frente de sua propriedade. Klaus ficou fazendo isso por um longo período de tempo, algo que nunca tinham visto ele fazer antes. Amigos do casal então notaram que não viam Lee por algum tempo, e então decidiram fazer uma ligação para a casa do casal. Klaus atendeu o telefone. O amigo perguntou onde Lee estava, e Klaus deu uma resposta bastante estranha. Klaus explicou que Lee o acusou de ter uma nova namorada, e disse que ela tinha provas disso, e que ela o acusou de ter vírus da imunodeficiência humana. Klaus disse que o casal teve uma discussão e dormiu em quartos separados, e que quando ele acordou, ela tinha ido embora. Klaus afirmou que não a viu desde então. Outro amigo chamado Mr. Noble também ficou preocupado com Lee. Mr. Noble foi até a casa e bateu na porta. Klaus respondeu. Segundo Mr. Noble, Klaus parecia muito nervoso. Ele tinha sangue saindo de seu lábio, e Klaus minimizou isso dizendo que tinha uma úlcera. Klaus continuou dizendo que Lee tinha fugido com outro homem e que provavelmente ela tinha voltado para a China. Mas as coisas não faziam sentido. Os amigos estavam preocupados, mas essa preocupação cresceu, e cresceu, e cresceu. Mais dias se passaram, e Lee não estava em lugar nenhum para ser visto. Eles fizeram várias tentativas para entrar em contato com ela, mas não tiveram sucesso. Os amigos começaram a conversar. Um amigo disse que havia notado marcas de arranhões no rosto de Klaus por volta do tempo em que Lee desapareceu. A situação se tornou tão preocupante que os amigos do casal decidiram que precisavam tomar uma atitude. Eles estavam preocupados que algo verdadeiramente horrível poderia ter acontecido com Lee e que Klaus poderia ser responsável. No dia 9 de novembro de 2011, os amigos do casal foram à polícia. A última vez que alguém viu Lee foi por volta do dia 29 de outubro. Oficiais foram enviados à casa de Klaus para questioná-lo sobre o paradeiro de Lee. Klaus contou a mesma história para eles, mas desta vez ele mencionou que Lee queria o divórcio e queria metade da sua casa. Além disso, ele afirmou que não tinha ideia de onde ela estava. No entanto, enquanto a polícia estava lá, eles notaram um cheiro tipo químico vindo através da casa, que era mais proeminente na garagem. Algo estava claramente errado. Um investigador foi então designado para o caso, e uma investigação de pessoas desaparecidas começou. Este investigador recebeu permissão para abrir um cofre de segurança bancário pertencente a Lee. Dentro, eles encontraram documentação, joias e $3.600. Se Lee realmente partiu, por que ela não levou esses itens importantes? A polícia agora suspeitava que havia algo ilícito envolvido. Apesar das inúmeras tentativas, não foi possível contatar Lee. Foi quando as coisas se tornaram ainda mais perturbadoras. Este mesmo policial começou a observar Klaus e sua propriedade,
e ele fez várias anotações. O policial notou grandes áreas de grama morta que haviam sido cobertas com grama fresca, e então o policial observou resíduos gordurosos brancos ao redor da superfície de um canteiro de jardim. Os investigadores então descobriram que Klaus havia comprado um ácido forte. Cairns é um lugar muito pequeno onde muitos dos residentes se conhecem. Rumores começaram a se espalhar de que um homem velho havia matado sua esposa, e por causa disso, Klaus se dirigiu à mídia em uma entrevista. Nasceram vivendo na Austrália desde anos. E o que mais eu posso te contar, então? Desculpa, sim, eu sou o marido da Liping, sim. E há quanto tempo vocês estão juntos? Desde novembro de 206, nós nos casamos em 2006, sim, 2006, sim. Então você acha que ela pode estar com outra pessoa? Eu não sei, quero dizer... Não posso opinar sobre isso, mas como você se sente a respeito? Essa merda. Acredite em mim, eu consegui isso 2 vezes antes. Sei que a 3ª vez é realmente a definitiva. Quer dizer, no momento, as 2 primeiras vezes, como eu disse, eu a contatei. Ela me contatou. Então nós nos encontramos. Mas não, ela não me contatou. Eu a contatei 2 ou 3 vezes. Tentei no celular dela. Nenhum amigo dela que conheço a conhece ou sabe onde ela está. Então, o que eu posso fazer? E esta é uma foto dela. Aqui, esta é a foto de Yuping. E quantos anos ela tem? Ela tem 40 e Liping é uma senhora muito, 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 muito bonita, como você pode ver. E eu estava feliz em ter com minha idade uma senhora tão jovem e bonita. Ela tem 42 anos de idade, sim. Ela é uma senhora muito limpa. A única coisa é que essa senhora é excêntrica, rebelde, de coração mau. Desculpe perguntar, mas você tem algum motivo para suspeitar que algo impróprio aconteceu? Algo sinistro aconteceu com ela? Acho que não. Eu não acho que sim. Eu não acho. Assim, como você pode ver nesta entrevista, Klaus estava sorrindo. Muitas pessoas acharam isso bastante estranho, e quando perguntaram quem ele era, ele nem sequer mencionou que era marido de Lee. Ele teve que ser lembrado por um jornalista. Após essa entrevista com a mídia, as pessoas começaram a especular que Klaus pode realmente ter matado ela. No dia 20 de novembro de 2011, Klaus foi trazido para interrogatório, mas parecia ter uma resposta para tudo, e afirmou que o ácido não era para nenhum propósito nefasto, mas ele o havia comprado para sua piscina. Enquanto isso, uma equipe de forenses foi até a casa dele. Oficiais forenses inspecionaram os drenos de sua propriedade e encontraram uma ponte de 6 dentes de porcelana. Esses dentes foram posteriormente identificados como de Lee. Depois, 2 dentes humanos foram encontrados no cascalho escavado do dreno de tempestade. Eles também foram ligados a Lee. Assim, os oficiais fizeram outra busca na propriedade. No quarto, eles encontraram o santuário dedicado à sua primeira esposa, junto com uma urna cheia de suas cinzas. Dentro da urna, eles encontraram um celular enterrado nas cinzas. O telefone pertencia ao Lee. Com isso, Klaus foi preso. A polícia sugeriu que ele contasse a verdade. É neste ponto que Klaus começou a falar. Ele relatou à polícia sua versão dos fatos. Isso é o que Klaus alegou ter acontecido. Ele disse que na manhã do dia 29 de outubro de 2011, Lee viu os e-mails que ele estava trocando com sua nova namorada tailandesa, Daw. Ela o acusou de ter uma namorada e ele tentou negar e apagou os e-mails. Então, Lee viu uma úlcera no lado direito do seu lábio e o acusou de ter síndrome da imunodeficiência adquirida. Klaus então acusou Lee de ter um namorado de volta na China. Com isso, os dois começaram a discutir ferozmente. Klaus disse aos investigadores que Lee começou a gritar e disse que queria metade da casa dele para o futuro dela. Conforme essa discussão se intensificava, Klaus afirmou que Lee estendeu a mão direita e arranhou seu rosto e depois o atacou com um garfo de cozinha.
Isso resultou em um corte no dedo dele enquanto ele tentava se defender. Klaus empurrou Lee com a mão. Ele então disse que se virou para pegar uma toalha de cozinha para o sangue em sua mão, mas enquanto fazia isso, ouviu um barulho alto. Klaus disse que quando se virou, viu Lee deitado no chão. Ele disse para Lee se levantar e perguntou se ela precisava de alguma ajuda, mas não houve resposta. Foi neste momento que ele disse que viu sangue saindo de seus ouvidos. Klaus disse que tentou encontrar um pulso, mas não havia nenhum. Ele então notou que ela não estava mais respirando e seus olhos estavam fechados. Klaus disse que pretendia chamar os serviços de emergência, mas decidiu não fazer isso, pois em suas palavras eles não poderiam ajudá-la de qualquer maneira. Segundo Klaus, Lee caiu e bateu a cabeça, o que ele alegou ter causado a morte dela. Ele descreveu a morte dela como uma consequência não intencional de sua altercação e não um ato deliberado de violência. Depois que Lee morreu, ele foi dar uma volta e comprou um sorvete. Ele voltou para casa e foi para a cama enquanto sua esposa jazia morta na cozinha. Na manhã seguinte, Klaus levantou-se. Segundo ele, fez a barba, tomou banho e se vestiu, e então foi para a cozinha. Quando ele viu Lee morta, decidiu que ela não poderia mais ficar ali, pois as pessoas poderiam chegar a qualquer momento. Ele alegou que entrou em pânico após ver o corpo dela novamente e decidiu se livrar do corpo para evitar quaisquer consequências. Em vez de chamar os serviços de emergência ou denunciar o crime, ele decidiu fazer algo muito diferente. Acredita-se que Klaus se inspirou para fazer o seguinte após assistir a um episódio da série de televisão Breaking Bad. Klaus arrastou o corpo sem vida de Lee para uma lixeira amarela de sua garagem. Ele afirmou que depois foi e comprou uma grande quantidade de ácido clorídrico e dissolveu os restos dela na lixeira ao longo de vários dias. Ele esperou enquanto o corpo dela se decompunha ao longo do tempo. Ele então removeu a carne e os ossos dela e lavou os restos dela pelo ralo de casa do lado de fora. Quaisquer pedaços maiores ele então descartou. Mas não está claro exatamente onde ele enterrou. Klaus ia para a cama todas as noites, enquanto sua esposa se dissolvia lentamente em casa. Só de pensar nisso já é aterrorizante. Ele então arrumou as roupas e sapatos de Lee antes de jogá-los em várias caixas de doação de caridade e começou a contar para as pessoas, incluindo a polícia, que ela havia partido e voltado para a China e que ele não tinha ideia de onde ela estava. Klaus disse que matou Lee no dia 30 de outubro de 2011 e que quando a polícia o interrogou anteriormente, ele havia mentido para eles na esperança de não ser responsabilizado. A polícia ficou muito impactada com a confissão. Ele se retratou como um homem que agiu por medo e desespero após um evento não intencional, mas os investigadores acreditavam que ele não estava contando toda a verdade. Eles acreditavam que havia mais nessa história. Então, os investigadores iniciaram seu trabalho, buscando obter toda a história e levar Klaus à justiça. Eles logo descobriram sobre Da, a outra namorada tailandesa de Klaus que eu havia mencionado. As trocas de e-mails com essa mulher foram investigadas, e foi aqui que a polícia encontrou um possível motivo. A conta de e-mail revelou um grande número de e-mails entre os dois, e esses e-mails revelaram um relacionamento próximo e afetuoso, com frequentes expressões de amor. Também havia conversas sobre citação, problema que ele tentaria gerenciar e encontrar uma maneira de resolver o mais rápido possível. Citação, problema era claramente Lee. Parecia que Klaus queria resolver esse problema com Lee, pois estava atrapalhando seu novo interesse amoroso. Em um e-mail enviado um dia antes de sua morte, em 29 de outubro de 2011, Lee escreveu o seguinte: "A outra pessoa tentou me dar trabalho, mas eu não me importo. Ela é a pior pessoa da minha vida." E então, no dia 31 de outubro de 2011, o dia após a morte de Lee, Klaus enviou outro e-mail para Da, no qual ele disse: "Tenho boas notícias para você. A outra pessoa finalmente deixou a casa. Ela me disse que quer voltar para a China, mas eu não me importo de qualquer maneira, porque a casa agora está livre para nós dois, e você pode vir até mim em qualquer dia que quiser." Este e-mail foi enviado enquanto sua esposa estava sendo dissolvida em sua casa. Esse é realmente o comportamento de um homem que matou sua esposa acidentalmente?
Para os investigadores, isso mostrou que Klaus era e é um indivíduo calculista e frio. A polícia encontrou evidências extremamente incriminadoras. Eles encontraram provas de que Klaus havia comprado o ácido antes dela ser morta, não depois como ele havia afirmado. Isso mostrou sinais de premeditação. Eles tinham um motivo e agora tinham evidências de que isso foi um assassinato. O julgamento começou em 2013 no Supremo Tribunal de Cairns. A equipe de acusação conseguiu provar que Klaus comprou uma grande quantidade de ácido pouco antes da morte de Lee e, mais importante, que o volume que ele comprou excedeu em muito as necessidades domésticas, indicando que ele planejava usá-lo para a disposição do corpo. Isso foi condenatório. Depoimentos daqueles que conheciam o casal revelaram as discussões constantes e frequentes, e que Lee desejava deixar Klaus e retornar para a China, levando consigo alguns de seus bens. Isso forneceu um possível motivo para o assassinato, pois a saída de Lee resultaria em perda financeira para Klaus, ou, no mínimo, um divórcio longo e desgastante. Tudo isso, junto com a história fabricada de Klaus sobre o desaparecimento dela, a eliminação de evidências e, claro, a maneira como ele se desfez do corpo dela, apontava para assassinato e não morte acidental. A acusação ressaltou a tranquilidade do réu após o sumiço da vítima. Ele aparentava não ter remorso pelo ocorrido. Na verdade, havia evidências mostrando que depois que ele matou Lee, ele deu um passeio tranquilo pela orla em Cairns e comprou um sorvete para si mesmo. Sem mencionar a entrevista que ele deu à mídia, onde depois de dissolver Lee em ácido e se livrar do corpo dela, ele segurou uma fotografia dela sorrindo de uma maneira incrivelmente arrepiante. Isso poderia ser visto como o deleite de Jupiter. Talvez ele pensasse que estava se safando do assassinato. Apesar de tudo isso, Klaus ainda tentou alegar que a morte foi acidental, mas ele tinha poucas evidências para provar seu caso. Após revisar as evidências, o júri encontrou Klaus culpado de assassinato por unanimidade em dezembro de 2013. Klaus foi condenado à prisão perpétua, algo bastante raro para a Austrália. Isso ocorre porque Queensland tem uma lei de sem corpo, sem liberdade condicional. Essa lei impacta sua elegibilidade para liberdade condicional devido à recusa em revelar onde estão os restos mortais restantes de Lee. É provável que Klaus nunca revele a localização dos restos dela, pois haverá evidências mostrando que o que aconteceu com Lee foi muito mais brutal e horrível do que ele inicialmente afirmou. Até agora, só temos a história de Klaus sobre o que aconteceu naquele dia. O que exatamente aconteceu com Lee ainda não está claro. Desde que foi considerado culpado, Klaus tentou várias vezes recuperar sua liberdade. Ele lançou 2 recursos, um para o Tribunal de Apelação de Queensland e outro buscando uma licença especial para o Supremo Tribunal da Austrália, ambos sem sucesso. Atualmente, Klaus tem cerca de 82 anos e é provável que nunca seja libertado.